Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom chegar até você e assim podermos proclamar as maravilhas de Deus na vida de todas as pessoas que por aqui passam. Quem sabe um dia também você, a sua história, o seu testemunho, não alcance também tantas e tantas outras pessoas vindo até o nosso programa. Quem sabe, né? Por isso que, antes de você sentar na poltrona do entrevistado, puxe a sua cadeira, sente-se aqui e vamos juntos contemplar a história hoje de uma irmã que trouxe sempre as marcas de Deus na sua vida, desde a infância, da religião, da fé, mas num determinado momento da sua história, de repente, chega alguma coisa que não estava sendo esperado. O que era esta coisa e como ela está hoje? Por isso eu quero dar as boas-vindas a Cristiane Bonfim. Bem-vinda, Cristiane. Obrigada. E que bom você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Poder estar aqui junto com todo mundo e poder falar um pouquinho, né, do meu testemunho, dar o meu testemunho e falar um pouquinho para as pessoas dessa fé que a gente tem que ter em Deus sempre. Isso mesmo. Mas antes mesmo de nós entrarmos por isso que eu já deixei na expectativa das pessoas, né? O que é que chegou na sua vida? Quem é você? De onde você vem? Conte um pouquinho da sua história, né? Para que a gente possa, assim, conhecer um pouquinho mais da Cristiane Bonfim. Cristiane Bonfim, o Bonfim do marido, né? Do meu José. Eu sou nascida no Nordeste, mas vim para São Paulo muito cedo, com 5 anos. Que lugar do Nordeste? Eu sou de Catende, em Pernambuco. Ah, olha só. E aí vim para cá muito cedo, né? Meus pais vieram para São Paulo e com os filhos, né? Eu e minhas irmãs, e a gente começou nessa caminhada, né? Construção de casa, construindo a vida, né? Vieram com mala e cuia, como de diz. mala e cuia. Primeiro veio meu pai, ficou 1 ano trabalhando, né? Até conseguir comprar um terreno para começar uma construção. Depois foi buscar minha mãe, né? E minhas irmãs, nós viemos para cá, para São Paulo. E aí a vida toda foi construída aqui na capital de São Paulo, né? Na periferia. E participava da igreja, né? Minha mãe colocou nós todas, né? As meninas, né? Só são meninas, somos em 5 mulheres, 5 filhas. E na catequese, então sempre aquela vida de oração dentro da igreja, sempre dentro dos ensinamentos. Me casei muito cedo, me casei aos 18 anos, comecei a namorar, eu tinha 14 anos com o meu José. E me casei aos 18 anos. Temos, né, 3 filhos, 2 moças, né, e um rapaz. Os filhos já adultos, né, minha filha mais velha com 37 anos, minha filha do meio, Camila, com 33 anos e o meu caçula, Bruno, com 29, vai fazer 29 anos. Então, assim, vamos fazer 39 anos de casados. Participamos de movimentos do encontro de casais, na pastoral da igreja, né? A gente sempre participando ali, encontro de jovens. Participei uma época da comunidade Shalom também, né? Fazendo musical e foram uma caminhadinha boa, muito boa. Sou da pastoral da liturgia da música da minha paróquia, também a paróquia São Brás e Nossa Senhora Aparecida. E assim, a gente vai aprendendo, né? Nessa caminhada, junto com os irmãos, a gente aprende muita coisa. Essa caminhada que você fez, que você falou desde criança, então você teve uma base familiar boa, que te passou a religião. E aí você também encontrou o seu marido. E hoje vocês estão juntos, mas então... Desde o começo sempre foi assim? No começo, logo no início do casamento, não. Eu conheci ele na escola, né, na época de escola, mas logo no começo do casamento eu participava, ele não participava da igreja. E aos poucos, né, como eu sempre falava, a pessoa batia lá em casa, né, Cris, precisava de alguma coisa na igreja, eu sempre digo sim. E eu sempre falava isso para ele. Ele falou, pode bater a hora que bater, o que for para Deus, a pessoa já tem o meu sim. E ele começou a dizer os sims também para Deus
minha, do por seu causa sim. do meu sim. Então ele começou também a dizer o sim, né? E até alguns momentos ficou bem desgastante porque a gente era chamado para muita coisa, né? Então a agenda ficava super lotada, nós dois trabalhando a semana inteira, crianças, né? Aí tinha minha sogra, graças a Deus, que cuidava, né, dos meus filhos. Então começou a dizer muito sim, né? Muito sim, muito sim. De repente a gente estava negligenciando também em casa com os filhos, né? Então a gente resolveu falou, calma, vamos escolher o que a gente vai fazer, Até né? porque vocês eram bem jovens, né? Jovens também, Vocês têm quantos sim. anos de diferença? Nós temos 7 anos de diferença. 7 7 anos de diferença. Então você tinha, quando vocês casaram, você tinha 18 e 18, ele tinha 25. Isso. Então, a gente começou a dar um break, assim, devagar, né? Até teve um momento que eu falei para ele, eu falei assim, olha, quando vier, se você achar que não dá, já pode falar que nós não vamos, né? Nos convites de encontro, para participar do encontro de casais, encontro de jovens. Então, tinha, assim, finais de semana que era direto a gente nos trabalhos, né? Então, a gente começou a dar uma parada justamente para a gente dar uma atenção maior dentro da nossa família, né? Dentro da nossa casa. E foi assim, foi acontecendo, né? Mas eu nunca deixei de participar da pastoral de música, da pastoral de liturgia. Nós montamos também uma pastoral agora de apoio às famílias nessa época de pandemia. Então, assim, a gente trabalhou muito, né? Mesmo nos momentos difíceis que eu enfrentei, continuamos com os trabalhos. E, assim, a gente formou uma equipe de várias famílias que a gente está auxiliando até o presente momento na nossa paróquia. Esses momentos difíceis, né? Antes da chegada daquilo que eu disse no início, quais foram os momentos difíceis que você viu? Antes da chegada. Antes da chegada. Teve momentos difíceis? Vários. A vida de um casal, né? Ele traz, né, essa trajetória conjugal, ela traz muitos problemas, né? Nós enfrentamos momentos com bebida, problemas econômicos, né, financeiro, isso abala um relacionamento, problemas, no geral, acredito que com a sogra, né, a sogra morava no fundo da casa, quem não teve problema com a sogra, né? Então, assim, algumas coisas, alguns questionamentos e algumas situações que realmente existiram, como existe na vida de todas as pessoas, né? Mesmo apesar no caso, né? Porque hoje, se a gente fala com um jovem de 18 anos de idade, com um jovem de 25 anos, muitas vezes são muito imaturos, Sim. até para tomar uma decisão de um matrimônio, de uma vida conjugal, Sim. enfim. E vocês eram muito jovens, né? Sim. São tempos diferentes, são épocas São. diferentes, né? Infelizmente, nós vemos o amadurecimento acontecer cada vez mais tardia. Sim. Né? Se você falar, uma jovem de 18 anos se casar hoje é uma loucura, é um absurdo. Né? Mas mesmo assim vocês foram lidando com todas essas coisas, com todas essas situações familiares, né? E se mantiveram em firmes. Pé. Graças a Deus. Graças a Deus. Só que aí algo chegou. Que algo uma chegou. coisa como você disse, né? As discussões, a sogra, a bebida, são todas coisas externas. Mas, de repente, chega algo bem interno. Bem interno, sim. 2020 começou a pandemia. Aí, meus netos, né? Eu tenho um casal de netos, coisas mais lindas da vovó. Como é que chamam eles? Manuela tem 10 anos e o José Eduardo, né? Com 6 anos. Com certeza eles estão assistindo a vovó agora, né? Com certeza, com certeza. Então, 2020, a época da pandemia, as crianças na escola, aí vem aquele ensino remoto. Eu tinha me aposentado em 2019. E aí minha filha, enfermeira, trabalha em um hospital e aí a mãe consegue ficar com eles, né, acompanhar essas aulas, né, remotas, e eles vieram para minha casa ficar comigo. Minha filha conseguia vê-los só no final de semana, no início da pandemia, quando estava muito forte, que ela estava muito preocupada, porque ele dava no hospital o dia inteiro. E eles ficavam comigo. E aí, naquela correria e o tempo todo ocupado com as crianças, né? Porque assim, meus filhos já estão todos adultos, né? Então, uma rotina de você estar com 2 crianças pequenas, acompanhando online e tal, aquilo ali dispersou. Eu não fiz meus exames
periódicos, né? Então, assim, é um alerta para todas as mulheres, né? A importância de nos cuidarmos, a importância de realizarmos nossos exames periódicos. E em 2020 eu não realizei meus exames periódicos. Com essa mudança, porque foi uma mudança mundial, né? Sim, sim. Uma mudança mundial. Aí no final de 2020 eu tive um sinal de que algo não estava bem comigo. Então procurei a minha ginecologista, eu tive um sangramento. Eu já estava na menopausa e assim eu tive um sangramento do nada e aquilo perdurou alguns dias. E eu procurei a minha ginecologista, né? Marquei uma consulta. E aí, depois dessa consulta, comecei a fazer os exames que ela havia solicitado. Aí, uma demora, porque aí já começou final de ano, Natal e férias da médica em janeiro. Eu consegui realizar meus exames entre fevereiro e março de 2021. E aí, quando eu retornei para a médica com os exames, ela detectou que algo não estava bem. Porque ela tinha os resultados de uns exames de 2019 e ela observou uma alteração muito grande no meu útero, algo, né? E ela falou, vamos fazer um exame mais rebuscado, vamos fazer uma biópsia. E me indicou um exame para uma biópsia. E aí eu fui fazer esse exame, consegui marcar esse exame e realizei esse exame. E no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, né? 13 de maio eu estava no consultório já de uma outra médica, porque conforme eu fiz a biópsia no hospital, a equipe do hospital já não me devolveu para a clínica, né? Ela já percebeu que era algo mais grave e dali já saí com a consulta marcada dali 15 dias com essa equipe da ginecologia oncológica do Hospital do Servidor Público Estadual. E nesse dia 13 eu fui, me sentei lá e a médica começou a me falar, estava com o resultado nas mãos, que eu estava com câncer, né? Maligno, era um grau 5 e que ela precisaria urgentemente, né, fazer a cirurgia. Só que assim, na hora que ela começou a contar, ela lê ali a biópsia, ela faz uma neoplasia maligna do endométrio. Aí ela continuou falando, só que eu perdi o chão naquele momento, né? Eu estava sozinha dentro do consultório. E aí ela falou assim, dona Cristiane, a senhora está ouvindo o que eu estou falando? Uma médica bem novinha, né? Aí eu falei assim, não, eu ouvi até a parte do maligno. Aí ela falou assim, aí eu falei, eu posso chamar meu marido, doutora? Ela falou, ele está aí? Eu falei, está. Eu falei assim, então chama ele podia ter entrado desde o início. Aí eu abri a porta, chamei o meu José, ele entrou. E ela retomou toda a conversa e foi falando, né? E ele, ouvindo aquilo, eu percebi que o chão também acabou para ele. Mas assim, ao mesmo tempo ele começou a fazer as perguntas que eu não conseguia fazer. Então ele foi perguntando sobre o tratamento, sobre cirurgia, e foi perguntando tudo. E ela falando, né, que em 30 dias ela queria que eu estivesse na mesa de cirurgia. Porque era um câncer em estágio muito avançado e que tinha a probabilidade de um estadiamento, quer dizer, dele se espalhar muito rápido. E se ele se espalhasse para algum órgão, ela falou, não sei se a gente consegue, na cirurgia, conter. Então, nisso eu saí dali, quietinha, fui para o carro e com todas as guias, né, para marcar os exames. Vim quietinha, aí no meio do caminho um farol fechou e meu marido só pegou na minha mão, porque ele viu que eu estava muito quieta, né, eu falo muito. Ele segurou na minha mão e falou assim, nós estamos juntos, né, eu estou com você, né, nós vamos enfrentar tudo isso juntos. E aí fomos para casa, aí comuniquei, né, a meus filhos, né, através do nosso grupo familiar, ele e meus filhos, né. E aí à noite todo mundo foi lá para casa, né, para a gente poder conversar. E eu cheguei em casa, fiquei muito, né, abalada, ainda pensando em tudo aquilo, né, digerindo aquela informação e os questionamentos, né, e algumas coisas, muita coisa passa na cabeça da gente, porque primeiro vem assim a questão da morte. O câncer, quando a gente recebe essa notícia, a impressão é de que você está recebendo um diagnóstico de morte. De que aquilo, né, vai levar a tua vida. E ao mesmo tempo eu pensava em todas as pessoas ao meu redor, meus filhos, meus netos. E aí
À noite, estou lá sentadinha no sofá, meu filho estava em casa, já ficou ali conversando, aí chegou minha outra filha e chegou a Daniela com as crianças, com os meus netos. E a minha neta entrou rapidinho em casa, aí foi até onde eu estava no sofá, aí olhou bem para mim e falou assim, vovó, você tá triste? Eu falei assim, vovó tá um pouquinho triste hoje, né? Aí ela falou assim, vó, a minha mãe já me contou tudo que você tem. Que você está com câncer, mas ela é bem, naquela coisa bem, sabe, direta para você. Minha mãe falou que você está com câncer, mas assim, você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer um tratamento e você vai ficar bem. Porque, vó, se tem uma pessoa que Deus gosta, é de você. Aí naquela hora, claro que a avó desabou, né? A avó desabou, porque a avó sentiu ali naquele momento, eu falei, ai Deus, como você é bom comigo, né? E são esses pequenos, né, pequenos grandes sinais que eu falo da presença de Deus na vida da gente. Então eu ouvi aquilo e naquilo eu me fortaleci, naquele momento. E aí a família toda ali junto, né, comigo nesses momentos. E aí começou a luta mesmo, né? Começou realmente a luta, começaram os questionamentos, as reflexões, né? Fiz muitas reflexões nesse período. Fiz todos os meus exames, em 30 dias eu estava na mesa de cirurgia, retirei útero, trompas, ovários, tirei tudo. Aí eu imaginei, tirei tudo, acabou, né? Acabou, tô livre. Aí com 15 dias retorno, né, nessa médica, nessa equipe, e por tudo que eles fazem de análise, né, de tudo que é retirado, então, né, dona Cristiane, nós vamos ter que fazer dar um prosseguimento nesse tratamento, nós vamos fazer quimioterapia e radioterapia. Aí eu choquei novamente, né? Ou seja, ainda não tinha sido retirado tudo. Retirou tudo, só que nesses 30 dias, lembra que eu falei assim, que poderia espalhar, poderia ter um estadiamento, e foi o que aconteceu. As células cancerígenas vieram para a tromba direita, então houve um caminhar, né? Então, por conta desse estadiamento, o médico me recomendou que fizesse o pacote completo. Aí eu até brinquei com ele, eu falei assim, doutor, pacote completo, né? Aquela viagem que a gente faz compra passagem aérea de ida e volta, a gente paga o transfer, né? Para te levar até o hotel, a gente paga os passeios que vem todos nesse pacote. E eu falei para ele, eu falei assim, então é o pacote completo, né, doutor? Aí ele falou assim, olha, boa comparação, é o pacote completo, é o que eu te recomendo, né? E aí foi realmente o pacote completo que eu fui fazer. O que foi para você receber? Você disse que quando se recebe um diagnóstico assim, né? Eu acho que até aqueles que já receberam, que estão aí nesse processo, é esse um diagnóstico, né? E muitas vezes a gente já coloca uma sentença final no diagnóstico. Sim. Né? É uma sentença de morte. Esse sentimento que você disse que teve. E como foi lutar não somente contra o câncer, mas também lutar contra esse sentimento? Me abandonando nas mãos de Deus. Porque eu pensei assim, o que eu vou passar está decretado, está aqui, né? Já está escrito aqui que eu tenho isso e é isso que eu vou ter que enfrentar. Eu vou ter que passar por isso. Então eu refleti uma questão de um deserto naquele momento. Eu pensei num deserto, né? É entre você e Deus. Ninguém vai passar pelo que eu estou passando, ninguém vai sentir a minha dor no meu lugar, ninguém vai sentir a minha dor, ninguém vai sentir os incômodos e os inconvenientes de um tratamento de quimioterapia, do meu processo de recuperação após uma cirurgia. Quem vai passar sou eu. Então eu falei assim, eu vou escolher o melhor companheiro, né? Então eu escolhi Deus. Nesse momento você não teve assim um questionamento. Por quê? Eu Onde tive. Isso esteve? E porque comigo, teve uma vez. Eu continuei nesse pensamento, nessas reflexões, né, com relação a esse deserto de atravessar e em tudo dar graças, né, eu lia muito isso, em tudo dar graças, e eu falei, é em todos os momentos mesmo que eu tenho que dar graças.
porque eu também via tudo que eu tinha ao meu redor, tudo que Deus já tinha me dado, né? A minha família ali, meus netos, meus filhos, o meu marido, né? Meu companheiro, falo que é meu fiel escudeiro, que não me abandonou um segundo, em todos os momentos esteve comigo. Então, eu falei, Deus, o que eu quero mais, né? Então, vamos junto, né? E eu rezava muito assim, em todas as minhas dores, né? Permanecei comigo, Senhor. Então, no momento que eu estava com muita dor ou que eu tinha algum momento de... Eu entregava. Eu falei assim, o Senhor sempre disse que era para entregar na hora que não estivesse aguentando. Eu falava com Deus assim o tempo inteiro. Eu falei assim, então toma, porque agora está demais. Eu não estou aguentando de dor após as químios. E ali eu adormecia. Naquela oração eu adormeci, quando eu acordava eu estava melhor. Né? Aí eu brinquei em algumas consultas na dia de quimioterapia, né? Que a gente, antes de fazer a quimio, 2 dias antes faz um exame de sangue. No dia da quimio, você está lá e no hospital você é atendido ali pela nutricionista, tem o médico, tem a enfermeira. E eu falava assim, nossa, eu estou decepcionado com essa quimio, né? Aí o médico falou, o que aconteceu, dona Cristiane? Aí eu falava para ela assim, eu falei assim, doutora, o pessoal que eu encontro ali fora, todo mundo de uma para outra quimio emagreceu 18 quilos, 12 quilos, 8 quilos. Eu não emagreci nem 1 quilo. Aí ela falava, aí dava risada, né? A médica dava risada e falava assim, que bom. Porque as suas colegas lá fora, 3 que estão lá, não vão conseguir fazer a químio hoje, porque estão com o nível de plaquetas baixo, a questão da imunidade está lá embaixo. Você está mantendo sua carga nutricional, você está se mantendo. E fala pra gente, o que você anda comendo? Né? Aí eu falava para ela, eu falei assim, olha, eu tenho o meu José, né? Que assim, eu tinha enjoo de muita coisa, que a químio traz tudo isso, né? Esse enjoo. E ele era assim, ele ficava buscando coisas, né? Eu não queria comer um arroz, eu não queria comer feijão, aí ele cozinhava um brócolis, aí ele fazia algo frito, eu falava, pelo amor de Deus, cozinha um ovo. Sabe aquela coisa de buscar? Então ele era a pessoa que estava ali ao meu lado, que independente, eu sentia o cheiro de alguma coisa, eu ficava enjoada, mas ele buscava ali alguma outra coisa para que eu vou cortar isso aqui, eu vou fazer um suco, eu vou cortar uma fruta. Esse José vale ouro. Esse José vale ouro, né? Esse José vale ouro. Porque assim, o importante também nisso que você traz, né? Até para que a gente já vai para o finalzinho desse bloco, você também tinha humor. Sim, né? Era o que o médico falava para mim. Esse humor, porque é extremamente importante isso em qualquer tratamento. Isso. Né? Mas nós vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. E eu quero deixar você pensando nisso. Frente aos sofrimentos, às suas lutas, às suas labutas, não sei qual é o peso da sua cruz. Onde você tem encontrado forças para ainda questionar de uma forma humorada, né? Mas ainda não chegou assim, eu ainda não perdi, como a Cristiane está dizendo, eu ainda não perdi os quilos ou qualquer coisa nesse sentido. Você tem colocado uma dosinha de humor no seu sofrimento? Isso ajuda muito, minha gente. Vai lá, toma água, vai no banheiro e volta rapidinho, porque ainda tem toda a segunda parte da história deste testemunho lindo que nós estamos vendo da Cristiane Bonfim. Daqui a pouquinho a gente volta com Gente de Fé. Nós somos capazes, apesar do peso de um diagnóstico de câncer, ainda termos humor frente a isto? De onde nasce a força que nos leva a seguir em frente, apesar de qualquer coisa que vivamos? Essas perguntas que nós estamos fazendo hoje e que a Cristiane Bonfim está nos respondendo com a sua história, com o seu testemunho, ela, em 2020, por causa da pandemia, por causa de toda a mudança que aconteceu na vida dela, de cuidar dos netos, ela deixou passar, então, os seus exames periódicos. Quando foi no outro ano, 2021, ela tem um diagnóstico de câncer, e este câncer era até então maligno. E começou todo um tratamento, toda uma luta, e
E daí, como foi? Então, Isso. passei pela cirurgia, né? Fiz a cirurgia e, como eu disse, após a cirurgia veio a questão do pacote completo, do meu pacote completo de tratamento. E eu iniciei a quimioterapia. Então, foram 6 quimioterapias, com um intervalo de 21 dias cada uma. E depois eu fiz 2 tipos de radioterapia. Foram 25 sessões de teleterapia e 4 sessões de braquiterapia. E assim, quando eu, com esse diagnóstico, iniciando a quimioterapia, muitas pessoas falavam assim, né? A primeira coisa que a oncologista falou, você vai ficar careca. Aí, falei, vou ficar careca, né? Tá falando, vou ficar careca, vou ficar careca. Aí falou das reações, de tudo como que era o tratamento. E teve um momento, fiz a minha primeira quimio no dia 31 de julho de 2021. Com 12 dias, meu cabelo começou a cair. E muitos falavam, é com 60 dias, com 40 dias. E o meu cabelo, com 12 dias, começou a cair. Então, eu já fui, dei uma cortada, tinha um cabelo, estava mais ou menos aqui, na altura do ombro, eu dei um corte nele, curtinho, já que eu sabia que ia começar esse processo. Acho que com 20 dias, esse cabelo, eu entrei no chuveiro e o cabelo começou a cair sozinho, né? Isso. Nesse dia, meus netos estavam em casa, tinham até dormido comigo lá em casa. E foi o dia que eu desmontei inteirinha. Desde o diagnóstico, eu chorei quando a minha neta me disse aquilo, que Deus gostava muito de mim. Mas foi um choro de, tipo, reconhecer Deus presente ali na minha frente. E esse cabelo caindo naquele dia, eu me desesperei. Sabia que ia acontecer, mas eu me desestruturei completamente. Minha neta tinha descido com o avô para preparar o café e eu entrei no banheiro, tomei um banho. Quando eu saí, meu neto estava na cama pulando, que ele adora pular na cama, né? Cama da avó, acho que deve ser uma delícia ficar pulando. E ele pulando na minha cama, aí eu sentei assim em frente ao espelho e chorando, porque eu tinha saído do banho chorando e ele não tinha visto, fiquei de costas. Aí ele olhou para o espelho e me viu chorando. Aí ele deu a volta e fez assim para mim. Ele falou, vó, por que você está chorando? Aí eu falei, a vovó está muito triste, Dudu, né? Ele é José Eduardo, eu chamo ele de Dudu. Eu falei, Dudu, a vovó está muito triste. O cabelo da vovó está caindo. E eu com o pente, mostrei assim para ele, né? Passava o pente, vinha aquele monte de cabelo. Eu falei, a vovó está muito triste, a vovó vai ficar careca. Aí ele deu um pulo da cama, assim, veio perto de mim. Aí falou assim, vovó, fica em pé. Aí eu fiquei em pé. Aí ele me abraçou. Mas deu um abraço, né? Aquelas mãozinhas pequenininhas aqui em volta. Aí fez assim, vovó, com esse abraço vai ficar tudo bem. Para de chorar, vai ficar tudo bem. Não importa se você vai estar careca, se você vai ter cabelo, você é a minha avó. E você é muito linda, vovó, e eu te amo. Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, né? Aí, mas eu estava naquele processo de estar desabafando, acho que tudo que eu não tinha desabafado desde que eu tive o diagnóstico. E aí, em seguida, eu desço com ele, tinha me acalmado um pouco, mas quando eu bato o olho no meu José, eu desabei ali nos braços dele, né, chorando. E nesse momento eu perguntei, por que comigo? Eu quero minha vida de volta, porque há uma série de implicações durante o tratamento, né, muitas privações. Você sentia dores? Nas quimioterapias sentia muitas dores dores que eu acordava à noite com muita dor e José levantava, massageava ali com creme, com hidratante, com, sabe, gel refrescante ali da linha da oncológica, né, que os médicos tinham recomendado, mas aquela dor não passava. E ali é onde eu falo que eu adormecia em oração e acordava melhor. Mas assim, eu desabei naquele momento, assim, foi o único dia que eu, durante todo o meu tratamento, que eu caí, mas eu acho que eu precisava colocar tudo aquilo para fora. E aí as crianças, né, os dois, tanto ele quanto a Manuela, me abraçaram, o Zé ficou abraçado comigo um tempo, até que eu me recuperei. E naquele mesmo dia eu liguei para minha cabeleireira. Aí eu falei, Lu, vem aqui hoje, traz a maquininha, eu vou raspar a minha cabeça.
Então, você vai raspar, não vai esperar o cabelo cair todo. Eu falei, não vou ficar nesse sofrimento, porque é um sofrimento. Eu falei, não, eu vou raspar minha cabeça hoje. Mas numa decisão tão firme, sabe, depois de todo aquele desabafo necessário, aí chamei minha cabeleireira. Aí à tarde ela foi, as minhas filhas, aí tudo é notícia, né? As meninas vão lá para casa, né? Meu filho já mora comigo. As meninas foram lá para casa. E aí quando chegou lá, mãe, eu posso tirar foto, posso filmar? Eu falei, pode, é um registro, né, do nome que eu estou passando. Eu falei, pode. E eu firme, assim como eu estou conversando agora. E aí veio meu neto, pega a maquininha junto com a cabeleireira e brincando, rindo. E ele, não, a minha vovó vai ficar linda, careca. Eu falei para ela hoje que careca ou com cabelo, ela é minha avó, ela é linda. E ele, junto com a mão na cabeleireira, ele raspava a minha cabeça. Aí minha netinha lá do outro lado sentou longe, aí ficou olhando, aí falou assim, perguntou para a mãe dela, mamãe, eu posso cortar meu cabelo igual ao da minha avó? Nossa. Aí eu já falei, de Com jeito netos nenhum. desse jeito, você não precisa de mais nada. Não, né? não preciso mais nada, eu falo isso mesmo, eu falei, são luz da minha vida. Eu falei, de jeito nenhum, ninguém aqui vai cortar cabelo por conta que a vovó tá ficando careca. Eu falei, não quero, ninguém cortando cabelo, é uma necessidade que eu tô passando, é uma libertação, ainda falei desse jeito, é uma libertação, né, Estou me sentindo limpa agora, sem o cabelo, sabe, aquela coisa toda. Ai, minha filha chorava, minha outra filha chorava, meu filho chorava, meu José chorava, sabe, aquela coisa, todo mundo. Ele foi lavar a louça que nem tinha para lavar, acho que ele começou a tirar dos armários para lavar, para não ficar vendo aquela cena. Mas assim, ficou todo mundo, né, impactado. E eu conversando, e a minha cabeleireira, eu percebia que ela se segurava, porque ela conversava. Aí quando o José, meu José Eduardo, né, meu Dudu, falava que eu ia ficar linda, aí a cabeleireira falava, eu não sei não, acho que criança mente. Ele falou, criança não mente. Criança só fala a verdade, Lu. Aí ela falou, é verdade. Ela falou, não, às vezes eu acho que mente. Ele começou a já mudar, às vezes eu acho que mente, mas eu não estou mentindo. A minha avó é linda. Aí foi aquele processo todo de raspar a cabeça, né? Aí minha nora tinha trazido, a namorada do meu filho, né, tinha trazido turbantes, lenços, né? Na hora eu coloquei, aí a minha neta também só ficava andando de turbante para tudo quanto é lugar. Aí teve um momento que eu falei, um calor, eu falei, o quê? Andando com turbante, né? Vamos assumir tudo, né? Tirei, comecei a andar careca em tudo quanto é lugar, né? Na rua, na rua, assim, passando na rua, né? Porque não podia ir para lugar nenhum. Meu médico falou, não quero você em farmácia, não quero você em shopping, não quero você em mercado. Isso tudo e dentro do contexto da pandemia, Da né? pandemia, 2021 ainda a gente estava na pandemia o ano passado, a gente achou que ia sair, não saiu, né? Então, todo esse processo, né? E aí, coloquei nas redes sociais também, eu não me omiti em nenhum momento, né? E aí as pessoas, nossa, Cris, que bom que você colocou. Aí descobri pessoas que tiveram câncer ali quietinho, escondidinho, que sofreram calados, saíram até daqui do estado, foi para o interior, sabe, aqui da capital, foi para o interior, para ninguém vê-la naquele estado. E ali eu colocava menos uma, né, quando ia fazer químio, hoje estou na químio, todo mundo me mandando aquela energia, me mandando, sabe, palavras de conforto, de força. E eu falei assim, gente, que legal, né? E ao mesmo tempo, pessoas... aquela torcida, sabe, positiva, as pessoas dentro da igreja, o padre, todo mundo, né, que eu já tinha conversado com ele também, e ele, não, nós vamos estar em oração por você. Então, assim, quantas pessoas, foi uma rede, né, e as pessoas assim, Cris, você é muito guerreira, nossa, você se expôs, né, e aí eu lembro muito de uma frase de uma amiga minha, quando ela soube que eu estava com câncer, que ela tinha tido uma filha com câncer há um ano atrás, que nunca contou para ninguém, sofreu também ali caladinho, sem expor, sabe, preso dentro de casa. E ela falou assim, eu vejo a doença como uma cura, a doença é uma cura. Aí eu comecei a refletir, né, as minhas reflexões, os meus escritos, né, eu costumo escrever tudo que eu vou refletindo, eu vou escrevendo. E aí eu refleti sobre isso, eu falei, do que eu preciso me curar? Né, então eu pedia muito para Deus esse discernimento do que eu preciso me curar, de vaidade, né, cabelo de mulher, a mulher perdeu o cabelo, ela, né, acabou, é uma questão, você quer se esconder mesmo, autoimagem, autoestima, então ali, me curar do que mais, sabe, o que mais, e depois eu pensava, não só eu, as pessoas estão perto de mim, as pessoas que estão junto comigo, elas também precisam ser curadas de algumas coisas, então eu falava assim, não, vem, né? Vem Jesus e cure mesmo, cure cada um de nós, né? Do que nós precisamos ser curados, porque muitas vezes a gente não sabe do que precisa ser curado, a gente não tem essa consciência.
Então, eu pedia muito isso a Deus. E eu acredito que isso, aos poucos, foi me ajudando, foi me alimentando e foi me levando até por caminhos que eu achei que não ia chegar, né? Porque quando você tem essa sentença, você acha que isso nunca vai acabar. Ou você não espera o melhor lá na frente, né? Muitas pessoas. Mas aí, aos poucos, você vai caminhando e aí você percebe que em todo momento você tem que dar graças, né? Em todos os momentos você tem que se entregar, aquela confiança de aquela criança que se atira nos braços do pai, né? Da mãe ali, sem pensar se vai... A nossa confiança que tem que ser, a nossa fé que tem que ser em Deus é essa, né? De se atirar sem dúvida de que Ele está ali. E, Cristiane, dentro desse contexto todo, como é que hoje está? Né? Porque você tem esse tratamento que foi feito, foram várias sessões, né? De químio, de rádio, de todos esses nomes que você foi falando. Você ainda está em tratamento? Existe já um diagnóstico fechado de como você está hoje? Como é que hoje está isso? Eu vou ser acompanhada pela equipe da ginecologia oncológica e da oncologia por 5 anos. Eu terminei o tratamento dia 14 de fevereiro, foi a última radioterapia. Então agora eu realizei todos os exames, né, que o médico solicitou. Eu tenho consulta, na próxima semana eu tenho consulta. E nessa consulta eu vou levar esses exames. Não abri ainda, né? Já tenho os resultados, mas eu não abri, que eu quero levar, entregar direto lá na equipe para a gente poder conversar. Mas eu creio na cura. Porque, e o médico mesmo, a última sessão de rádio que eu fiz, logo em seguida passei na consulta com esse médico para dar alta da radioterapia. E quando ele finalizou lá, dizendo, olha, você fez realmente o pacote completo, né? Eu falei, com certeza, doutor. Ele falou assim, e no mesmo instante ele olhou para mim e falou assim, e eu creio em Deus que a senhora está curada. Olha isso. O médico disse para mim, eu falei, eu também creio, doutor. E é nesse sentimento, essa crença, né? Isso mesmo, eu acredito que estou curada, mas eu preciso fazer esse acompanhamento. Que é um acompanhamento normal desses 5 anos. Nesses 5 anos, a princípio a cada 3 meses, né? Então agora é primeira consulta após o término do tratamento. Estou super ansiosa, mas com muita fé. Isso é um ponto importante, porque era uma das perguntas que eu fiz lá no começo e é uma pergunta que eu faço agora. Onde é que Deus esteve em tudo isso no seu coração? Junto de mim. Que você sentiu? Porque, como nós dizíamos um pouquinho antes do programa começar, muitas pessoas podem viver essa situação, ter esse diagnóstico, mas a diferença de ter ou não ter fé, ter ou não ter uma experiência desse Deus que caminha conosco. Às vezes nós temos uma fé tão imatura, vamos dizer assim, mas como o Senhor permite que uma pessoa de fé, uma pessoa de caminhada, uma pessoa que te serve, uma pessoa que com a família está ali, como que o Senhor permite que uma pessoa chegue a este ponto? Né? Outras pessoas vão dizer, não, isso faz parte da vida e o importante é que Deus está comigo apesar de tudo que eu esteja vivendo. Mas eu sei a sua resposta. Você já nos respondeu. Mas onde Deus estava? E onde Ele está? Comigo. O tempo todo comigo. O tempo todo ao meu lado. E como eu disse também, né, a gente conversou um pouquinho, como você escolhe, a forma que você escolhe passar. Seja nos momentos de alegria, de tristeza, de solidão, de depressão, os momentos dessas turbulências na nossa vida, né? O médico até brinca, ele falou assim, olha, o coração nem bate assim, né? Ele tem movimento, né? Então a vida da gente tem movimento. Então não pode ficar parado, se ficar parado você está morto. Então assim, é esse movimento na vida de todo ser humano. E a forma com que você escolhe estar frente a todas essas situações, eu acho que é o mais importante. E eu escolhi Deus, como eu falei no início, eu escolhi Deus para ser o meu companheiro de caminhada. E Ele está comigo o tempo inteiro, presente em minha vida. E
as pessoas estão ao teu lado, você tem ali tua família, você tem teus amigos, como eu falei no início, é sempre entre você e Deus, né? Todos esses momentos que você vai passar entre você e Deus. Então, essas outras pessoas, elas são aqueles anjos, eu falo que Deus vai colocando para te dar um toque aqui, te dar uma palavra ali, te dizer uma frase que te toca fundo ali, onde você começa a refletir. E daí por diante é essa caminhada, é a entrega. É a entrega sem dúvidas, sem dúvidas, em nenhum momento. Porque por mais difícil que seja a situação, eu sempre me calo para poder ouvir a voz de Deus. E nesse me calar, aquela certeza que vem lá no fundo da alma, no fundo do coração, ela é muito forte. Só que isso não é nada fácil, né? Não. Eu falo porque assim, é exercício. Calar-se para ouvir a Deus, esse é o caminho certo, correto, né? Mas quando queremos esbravejar, né? Calar é algo muito difícil. Calar e é uma escolha. É uma escolha, é uma escolha. E é onde vem as reflexões. Muitas vezes eu pego papel e caneta, eu escrevo coisas, quando eu termino, eu vou ler, eu não sei se foi eu que escrevi aquilo. Inclusive nós temos um aqui, né? Tem uma aí. Esse aqui, você vai ler e vai nos dizer por que você escreveu isso. É uma das coisas que você... Uma das reflexões. Uma das reflexões. Uma das. Aqui eu falei um pouquinho sobre a espera. Isso aqui, acho que tinha uns 15 dias que eu tinha feito a cirurgia, uns 15, sei lá, acho que até menos. E aquele estado de espera, após uma cirurgia, né? Você tem todo aquele período que você não pode isso, não pode aquilo, não pode comer isso, não pode levantar peso. Então, é uma espera, quer dizer que você tem que ficar ali quietinho, né? Eu que sou uma pessoa muito acelerada. Aprendi, também me curei um pouquinho dessa aceleração na vida. Estou me curando dela. Ela é ligada no 220, agora acho que eu estou no 180 já. Que bom. Mas já estou no 180. Porque eu era tipo um polvo também, queria fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então, aos poucos eu fui cortando um pouquinho esses braços. Hoje eu só tenho 2 mesmo e 2 pernas. Tá tranquilo, tá? Então, é assim, eu coloquei aqui sobre a espera. Você já esteve em estado de espera? Eu sim, muitas vezes. Engraçado como vemos o esperar de formas diferentes. Durante a gravidez, por exemplo, uns dizem que essa espera foi tranquila, linda, mas eu discordo. Esse olhar de uma espera tranquila é de quem vê a espera do lado de fora da situação. Quem já esperou pela chegada, o nascimento de um filho, sabe que não é assim tão tranquilo e lindo. Há angústias, medos, desespero e também alguns inconvenientes. Temos medos que não são vistos e entendidos por quem não viveu essa espera. Esse caminhar dentro desse período de espera é incomparável a qualquer outra espera. Isso na gestação de um filho, né? E estamos sempre esperando o ônibus, no final do mês, o filho chegar da faculdade ou chegar de uma balada, o marido parar de beber, o amor da nossa vida, a hora passar, a aposentadoria, as férias, o dia terminar, a noite chegar. Enfim, nós esperamos sempre. O importante na espera é como escolhemos esperar. Eu escolhi esperar rezando, falando com Deus e procurando ouvi-lo. Essa fase que eu estou vivendo, vou viver junto a Deus, confiando e esperando. Serão dias difíceis, cheios de dores no corpo e na alma, mas sei que terei o melhor companheiro para essa jornada. E aí eu escrevi também no momento, na hora que eu fiz, eu cantei esse trecho, hoje eu não me lembro qual foi a melodia, mas era te adorar, bendizer e contigo sempre estar. Meu Senhor, meu pastor, para sempre hei de te amar. No vazio do meu ser, eu sinto a tua presença e em mim se refaz a vontade de viver. Então eu tenho vontade de viver, eu quero viver e eu sei que Deus está comigo e me deixa usufruir dessa bênção, dessa graça que é a vida. Você escolheu esperar com Deus, confiando e esperando.
Isso aqui você escreveu 15 dias Eu depois da cirurgia. acho que não tinha 15 dias, acho que tinha uns 5, 6 dias mais ou menos da minha Depois da cirurgia. Ou seja, você não sabia nada, você não tinha nem mesmo o resultado da cirurgia. Não, Aqui. da biópsia da cirurgia não tinha. Não tinha, Não você não tinha. sabia nada do Não que você sabia. ia viver. Uhum. E Eu estava impaciente naquele momento com a situação após uma cirurgia. Uma pessoa que está acostumada a fazer tanta coisa, porque eu estava trabalhando, né? Eu estava prestando serviço para uma ONG, comecei o ano passado, e sabe quando vem aqueles pensamentos, ai meu Deus do céu, eu vou ficar afastada do meu trabalho, né? Eu sei que eles estão precisando de mim, sabe, tudo aquilo, ai minha casa, meus filhos, ai meu Deus, será que as crianças, se a minha filha precisar que eu fique com meus netos, né? Nas condições onde eu estava. Aí depois eu parei e falei, tudo se resolve, né? Tudo dá-se um jeito. tudo dá-se um jeito. Tudo dá-se um jeito, né? E vamos esperar, então, da melhor forma possível, sem estresse, né? Com calma, me cuidando. E foi assim. E, Cristiane, hoje, o que você traz no coração sobre sobre a sua vida? Eu tenho refletido muito sobre a missão, uma missão que Deus tem para cada um de nós. O que é que Ele espera de mim? E eu tenho visto alguns sinais, né, que estão vindo aí muito fortes, de testemunhar isso que eu estou fazendo aqui hoje. Uhum. De testemunhar, de mostrar a alegria de viver com Deus e em Deus, dentro de qualquer situação que você esteja passando. Como eu falei, eu descobri pessoas com câncer e que nunca não tinham se exposto, não tinham contado para ninguém e me contam ali quietinhas que querem ouvir algo. Essa semana também recebi uma outra fala dentro de um grupo grande, né, de aposentados, né, e uma pessoa que me conhece, a pessoa fez um desabafo lá de um câncer e a pessoa que me conhece respondeu assim, conversa com a Cristiane Bonfim, ela é uma mulher de muita fé. Essa pessoa que está doente eu não conheço. E aí, eu respondi no mesmo instante, quando eu vi que marcou meu nome, aí eu respondi, eu falei assim, estou à disposição para conversar. A pessoa me mandou logo em seguida um texto enorme, falando de como ela está deprimida, de como ela está sozinha, de como, sabe, está difícil para ela, das dores que ela vem sentindo, das reações da quimioterapia. E eu comecei a falar para ela das dores, de tudo. Eu falei, em oração, falei para ela. Coloca tudo isso em oração, coloca tudo isso nos pés do altar. Não sei no que você acredita, mas tem um Deus maravilhoso, um Deus muito grande, que Ele ama todos nós, né? E eu falei assim, é isso que você tem que fazer. No momento das tuas dores, entrega para Ele, porque Ele disse que vai estar contigo em todos os momentos. Ele disse que vai estar conosco em todos os momentos. E no momento que o fardo estiver muito pesado, entrega para Ele, né? E a sua missão, ela está aí, né? E nós estamos caminhando já para o fim do programa, e ao ouvir isso, né, me chama muito a atenção, porque eu sempre fui uma pessoa que medito muito sobre as escolhas, né? As escolhas que fazemos, o fortalecer as escolhas que fazemos, porque senão as que nós não fizemos vão se fortalecer. E aqui eu não tinha tido contato com o texto, vi apenas agora o importante na espera. Preste atenção que é para você. O importante na espera, seja lá do que for que você esteja esperando, é como escolhemos esperar. Eu escolhi esperar. E aí, Cristiane dizendo, eu escolhi esperar, rezando, falando com Deus e procurando ouvi-lo. Essa fase que estou vivendo, vou viver junto com Deus, confiando e esperando. Muitas vezes a gente se desespera em situações tão menores como um diagnóstico de câncer. Mas como você tem escolhido esperar? O tempo de tudo, você bem falou, tudo a gente está esperando, tudo. O importante da espera
é como escolhemos esperar. Quero te agradecer muito a sua vinda. O programa ele é curto aqui, eu tinha tanto para falar desse texto. Esse texto você publicou? Não publicou? Você pôs agora, tá então, em rede nacional? Pus em rede nacional, está nos meus caderninhos lá, que são tantos escritos. Mas posso pedir uma coisa? Pode. Publique ele. Porque com certeza muitos que agora estão assistindo o programa, mas muitas pessoas que também vão ter contato a partir das suas redes sociais, vão se encontrar com Deus através dele. Eu posso dizer para você que me saltou aos olhos isso, como eu dizia. Eu sempre fui uma pessoa que enfatizei e dei uma importância muito grande ao escolher. Mas eu nunca tinha juntado a espera com a escolha. Então, não somente te agradeço por você ter vindo ao nosso programa, mas eu te agradeço por você ter me ensinado muito hoje com essa frase. O importante na espera é como escolhemos esperar. Como é que você tem escolhido esperar os tempos e as demoras da vida? Deixa essa resposta para você e dizendo que se você quiser acompanhar esse e todos os outros programas da Canção Nova, basta ir lá acessar o Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Deus te abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. E não se esqueça, como você tem escolhido esperar na vida. Deus abençoe.